O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando sorrisos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais um programa Muito Mais Saúde, procurando levar sempre informação atual e notícias que ajudam a população, ajudam você a entender alguma coisa e procurar com essas informações socorrer melhor a si e as suas famílias, as pessoas com que você convive. Nós vamos falar nesse programa de hoje, essa semana, sobre uma doença que aflige uma quantidade enorme de pessoas, né? E essa doença, ela causa sofrimento, causa deformações, causa alterações, até dificuldades da pessoa manter a sua atividade, sobreviver até em alguns casos, né? Nós vamos falar sobre doenças ligadas ao reumatismo, as doenças reumáticas. E nós vamos receber hoje aqui uma colega médica que é especialista em reumatismo e trata desse tipo de doença, que é a doutora Daiana Furtado, que está aqui aparecendo aí no vídeo, né? Daiana, boa noite, minha amiga. Boa noite, doutor Norberto. É um prazer a gente receber você aqui. Você já esteve aqui uma vez acompanhando o seu esposo, Sim, né? O Davi, e você ficou sentadinha ali assistindo o programa. Mas hoje você vai nos ajudar com boas informações e eu vi que você trouxe também umas fotos, né? E são fotos que impressionam, né? Porque a gente vê essas pessoas em casa, avós, avós, tias, a gente vê na rua, né? É verdade. E é uma coisa que causa muito sofrimento, não só físico, né? Mas também essas pessoas devem ficar assim, entristecidas, até deprimidas pelo que acontece. Nós vamos falar primeiro sobre um tema muito importante, mas eu gostaria que antes você definisse para as pessoas como é que você vê ou como é que você interpreta essa doença reumática, essas doenças nos dias de hoje? Porque dizem, a gente tem tanto avanço científico, tanto tratamento para tanta coisa, transplante de tudo, só falta transplantar o cérebro, porque o resto já quase se faz. Como é que está a posição do médico reumatologista hoje para ajudar as pessoas? Bem, o reumatismo ele é um grupo de doenças muito extenso. Nós temos mais de 100 doenças diferentes. Mas para uma grande parte delas e para as mais complicadas, para as mais graves, a ciência avançou muito na última década, principalmente, né? Então, doenças como a artrite reumatoide, que a gente vai conversar daqui a pouco, é uma doença que teve um avanço importante no tratamento. São doenças que não têm cura, são doenças crônicas na maior parte dos casos, então tem que ter o tratamento por toda a vida, mas o nosso objetivo, que é diminuir a dor do paciente, que é o pior sintoma, e a qualidade de vida, a gente tem conseguido melhorar com certeza, a maior parte delas. Algumas, como a osteoartrose, que nós também vamos conversar daqui a pouco, não se tem tanta melhora no tratamento, ainda não se descobriu uma medicação que possa ajudar definitivamente, mas a gente está caminhando para isso. Quer dizer, mas de qualquer maneira já houve um avanço grande. Com certeza. Né? Porque há uns anos atrás o tipo de medicamento que você tinha eram poucas coisas e com efeitos colaterais muito grandes, né? Com certeza. Se usava o que? Muito anti-inflamatório? Se usava anti-inflamatório, sais de ouro, que não se usa mais, medicações que causavam muito efeito colateral, né? E não chegavam ao objetivo principal, que é controlar a dor do paciente e evitar que ele chegue ao dano da articulação. Então, hoje a gente consegue que se o paciente que tem artrite reumatoide está usando a medicação direitinho, ele não vai ficar com a deformidade na mão. Essas pessoas que a gente ainda vê hoje com deformidade, muitas vezes com dificuldade para caminhar, para levar o dia a dia,
são pessoas que não tiveram tratamento correto. Muito em função de que a gente não tinha esse tratamento correto há um tempo atrás. Ou até essas pessoas não tiveram acesso, Não né? tiveram acesso Quer dizer, também. o especialista, o reumatologista, é uma especialidade pequena em termos de número, né? Você procura aqui em Friburgo, você tem uma quantidade de médicos muito grande numa especialidade, menos em outra, mas algumas áreas, como a sua, por exemplo, você conta às vezes nos dedos quantos colegas médicos se dedicam a tratar de doenças reumáticas. Não são tantos. Em Friburgo, nós temos uma população de perto de 170 mil habitantes. Né? Nós temos talvez 6 reumatologistas. Então, se a gente for dividir essa população, realmente são poucos médicos. Né? Muito poucos, né? Se você dá 20 e tantas mil pessoas para cada um, por mais que você queira, como é que você vai atender e depois controlar e mandar retornar? E sem falar nas cidades do interior que estão à volta que não tem reumatologista. Não tem, vem todo mundo para cá. Ô, Daiana, você trouxe algumas fotos a respeito dessa artrite reumatoide, né? Sim. Pádua, você tem aí na sequência, né? A doutora disse que está em sequência. Então, as primeiras, lá, essa aí é da artrite reumatoide, Daiana? Sim, essa é uma mão de uma paciente com artrite reumatoide. Então, esse é o final da doença. Após 10 a 20 anos da doença de artrite reumatoide não tratada, 80% dos pacientes têm limitação nas atividades do dia a dia, em função dessa deformidade toda. Então, a pessoa não consegue abotoar uma camisa, amarrar o sapato, abrir uma garrafa, pegar uma caneca. Então, esse é o problema principal e que a gente quer evitar com as medicações e com o tratamento geral. Essa pessoa que está ali, ela, para chegar, tem outra foto também terrível, né? Essa pessoa que está aí não é a mesma da outra mão. Não, são dois pacientes diferentes. Para chegar a esse ponto, quantos anos de evolução tem essa doença? Tem em torno de 10 a 20 anos. Para chegar a esse estrago, essa destruição. Essa destruição. Né? Isso, no geral, cada pessoa também pode manifestar a doença de uma forma diferente. Então, pode ser que uma pessoa chegue a essa deformidade com um pouco menos de tempo. Mas, no geral, de 10 a 20 anos. 10 a 20 anos, né? E essa doença, esse tipo de artrite, Daiana, ela atinge pessoas acima de que idade? Ou é mais comum? A artrite reumatoide é mais comum em pessoas entre 30 e 50 anos, o início dela. Mas ela pode atingir qualquer idade. A artrite reumatoide abaixo dos 16 anos de idade, ela é chamada de artrite idiopática da infância, mas tem o mesmo percurso de doença. Então, nós podemos ter desde a criança até o idoso, com artrite reumatoide. Mas o tipo de deformação não é comum no jovem ou pode acontecer? Pode acontecer também. Independente da idade? Independente da idade. Que coisa terrível. O que vai fazer modificar a doença é o diagnóstico precoce dessa doença pelo especialista e o tratamento precoce com as drogas certas. Quer dizer, hoje a gente tem produtos químicos, medicamentos, que se você diagnosticou uma pessoa, seja homem, mulher, mais jovem ou mais idoso, você faz lá os exames, olha, você está sofrendo de uma artrite reumatoide que vai deformar você. A partir daquele momento, não havendo a deformação, você inicia o tratamento, isso vai dar uma parada, isso não ocasiona essa mão totalmente destruída, como a gente viu? O objetivo do tratamento é esse. Então, nós temos algumas classes de medicação. Nós temos as medicações para aliviar a dor, que seria desde o analgésico comum, anti-inflamatório e até o corticoide na crise da artrite reumatoide. E nós temos as drogas modificadoras de doença, que são medicações que vão evitar esse dano da articulação, esse dano estrutural. Impressionante, né? Isso atinge alguma população mais que as outras ou pega todas as pessoas? Homem, mulher, tem sexos mais afetados? Tem uma predileção discreta por mulheres, são 3 mulheres para um homem de prevalência. Ocorre mais ou menos a mesma coisa com a osteoporose, né? Sim. É mais frequente na mulher e ninguém sabe exatamente por quê. Sempre se atribui aos hormônios femininos que no fim vão provar que não tem culpa de nada, né? Mas é interessante isso. E isso é uma coisa, existem populações mais afetadas no mundo inteiro ou não? Raças mais afetadas? A artrite reumatoide não tem predileção por raça, não. É uma doença que tem predileção por sexo e idade, raça não. É mais frequente a deformação no idoso, né? É. Aquele tipo de deformação que nós vimos, que você mostrou, aquilo causa dor?
Causa muita dor. Além de limitar o movimento, limitar a atividade cotidiana, causa muita dor. A dor é o que leva a essa deformação? A destruição da cartilagem, a destruição da membrana sinovial, a destruição do osso. O osso fica como se fosse com buracos, né? Vai erodindo, vai destruindo a articulação inteira, pelo processo inflamatório e pelo processo dos anticorpos, uma vez que é uma doença autoimune. Então, tem anticorpos agredindo a própria cartilagem através do processo inflamatório. Quer dizer, o próprio organismo se volta contra si mesmo, Exatamente, né? É um distúrbio da imunidade, né? Isso já tem alguma base? Existe, por exemplo, alguma esperança de vacinas para isso? A pessoa ser vacinada contra si mesma? Não existe isso ainda não. Essa questão que se fala muito hoje de células-troncas, existe uma crença popular de que célula-tronco serviria para tudo ou quase tudo. Existe alguma pesquisa nesse sentido com célula-tronco? Existe pesquisa, mas nenhuma que tenha chegado a uma conclusão satisfatória, que nos dê esperança de que seja um tratamento, né? A gente acredita que vai haver, em algum momento, uma descoberta de uma medicação, de uma vacina, mas não é agora não. Vai ser para um tempo mais à frente. O tratamento hoje, o tratamento assim padrão, aqui entre nós, por exemplo, para esse tipo de osteoartrite, para esse tipo deformante, ele é baseado em muitas drogas diferentes ou tem uma linha de drogas mais ou menos própria para isso, que vocês usam mais? Nós temos uma linha de drogas, que são as drogas modificadoras de doença. Nós temos o metotrexato, a leflunomida, a azatioprina, a sulfasalazina, que são drogas que vão agir na imunidade, então são imunossupressores, vão diminuir essa imunidade que está acelerada de uma forma errada. E nós temos um escalonamento. A gente começa com essa medicação. Se o paciente não responder bem, às vezes a gente associa uma a outra, ou muitas vezes a gente tem que migrar para a medicação biológica, que são medicações mais avançadas que mexem no alvo certo. Eles vão mexer em determinado tipo de célula para tentar evitar esse dano e essa inflamação. E aí nós temos alguns tipos de medicações biológicas. Geralmente são medicações injetáveis, mas ultimamente a gente tem tido em comprimido também. Também, né? Interessante. E metotrexato, por exemplo, é usado não só nesse tipo de artrite, deformante, assim, osteoartrite, mas também em outras doenças reumáticas. Se usa ou não? Sim, e geralmente o metotrexato é usado para a doença de artrite independente da causa. Então, um paciente com artrite psoriásica, um paciente com espondiloartrite, até um paciente com lúpus, que não melhore com as medicações mais voltadas para o lúpus, a gente pode usar o metotrexato. Interessante. Agora, uma coisa importante, que não é só o tratamento farmacológico, né? A gente tem o tratamento não farmacológico. Então, esse é um ponto muito importante que o paciente tem que ter conhecimento e dentro dele a educação do paciente, o paciente entender a sua doença, a família dar o apoio. Como o doutor Norberto falou, é muito difícil a gente ter dor o tempo inteiro. Então, são pessoas que acabam tendo depressão também. Sim. E isso atrapalha o tratamento, né? Além disso, a gente sabe que o tabagismo está muito associado como uma causa da artrite reumatoide e também a piora dela. Então, parar o tabagismo, ter um controle do peso, porque o sobrepeso ele vai também sobrecarregar as articulações e uma articulação que já está inflamada vai ficar pior. Então, a gente tem alguns pontos também não farmacológicos que são importantes nesse tratamento. Meus amigos, nós estamos terminando aqui o primeiro bloco do Muito Mais Saúde de hoje, conversando com a doutora Dayana Furtado, que é especialista em doenças reumáticas. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta. Meus amigos, estamos de volta aqui com a doutora Dayana Furtado, falando sobre doenças reumáticas. Vocês viram no primeiro bloco que imagens dolorosas, né, das mãos de uma pessoa, e a doutora Dayana nos disse que aquilo, além de ser muito feio para a própria pessoa e para os que vivem com ela, né, causa muita dor. E, além de tudo, torna a vida dessa pessoa totalmente dependente de ajuda, né? Com certeza. Ela não consegue fazer nada. Não. Nem a própria higiene íntima, pessoal, como é que essa pessoa vai fazer, né? Ela consegue se alimentar, segurar uma colher, um garfo, uma coisa assim? Dependendo da deformidade, sim.
Mas dependendo também não, né? Dependendo também não. Eu fiquei impressionado. Então, por isso a importância, né, mais uma vez, do diagnóstico precoce e do tratamento precoce. Para que não se chegue nesse ponto. Nesse ponto. Eu fiquei impressionado, acredito que vocês também que viram, né, as imagens. Mas antes de nós continuarmos com a doutora Dayana, vamos pedir lá ao Pádua que coloque no ar o Momento Freelab. O Freelab traz hoje para você uma dica de saúde a respeito do HIV. Ele está presente principalmente no sangue, no esperma, na secreção vaginal, no leite materno e nos objetos contaminados. As principais formas de contágio são a transfusão de sangue, as relações sexuais, as seringas de uso coletivo e a transmissão materno-fetal. Os sintomas podem levar até 10 anos para aparecerem. A prevenção é principalmente evitar as formas de contágio via sexual, transfusões de sangue, exames rigorosos, controle. O tratamento é oferecido pelo governo gratuitamente. O Freelab, com a sua tradição de qualidade, oferece todos os exames relacionados à AIDS, não só para o diagnóstico, como para o acompanhamento do tratamento. Aí, meus amigos, depois desses conselhos sempre importantes do doutor Everardo, vamos voltar a conversar com a doutora Dayana. E eu gostaria de perguntar para a Dayana o que é essa doença que a gente chama de osteoartrose. Osteoartrose é uma doença que pode também ser chamada só de artrose ou osteoartrite. É uma doença degenerativa que é caracterizada pela destruição da articulação, principalmente da cartilagem, do osso subcondral, do líquido sinovial, aquele líquido que envolve a articulação, e da membrana sinovial. É a doença reumatológica mais comum. Até 80% da população com 65 anos tem osteoartrose. 80%, até os 60, a partir dos 65 anos vai ter osteoartrose. 80% ou 85% você falou? 80%? 80%. Mas é um número gigantesco. É uma doença muito comum. De cada 100 pessoas acima de 60 anos, 80 já estão com a doença. Exatamente. Impressionante, menina. E qual é a sintomatologia mais comum? O paciente com artrose tem principalmente dor nas articulações. Essa dor é pior logo pela manhã, quando ele acorda, então ele tem dificuldade de abrir e fechar as mãos, tem dificuldade de se movimentar depois de um repouso, então ficou muito tempo sentado, quando vai levantar, ele tem um pouco de dor, ele tem um enrijecimento também articular. Para subir e descer a escada, ele também vai ter dificuldade. E dependendo de onde for essa artrose, em qual articulação ele vai ter mais sintomas ou não. Por exemplo, onde é que a articulação que ele usa para se movimentar seria pior? Por exemplo, no joelho, nos tornozelos? A artrose acontece principalmente na coluna cervical e lombar, nas mãos e punhos, nos joelhos e no quadril. Mas o mais sintomático geralmente é o joelho, que é onde a gente coloca mais sobrecarga, né? O peso todo do corpo em cima. E quando você anda, o peso fica todo em cima de um joelho, enquanto o outro está no ar, um sofre mais, né? Quer dizer, então é o dobro da carga, né? Isso é muito impressionante. Agora, a gente pergunta a você, Dayana, essa doença é só com gente idosa ou isso pode afetar pessoas jovens? É uma doença mais comum no idoso, pelo envelhecimento, processo de envelhecimento da articulação. Mas é uma doença que pode se manifestar em pessoas mais jovens, dependendo de alguns fatores de risco. Se a pessoa usa determinadas medicações, se essa pessoa tem um sobrepeso, então pessoas obesas que têm essa deformidade, essa alteração, né, de sobrepeso na articulação, tem mais chance de desenvolver osteoartrose independente da idade. Pessoas que já tiveram trauma prévio, então uma fratura no punho, uma fratura no joelho, uma lesão de menisco, de ligamento no joelho também vão provocar instabilidade nessa articulação que já vai ficar danificada e aí ela está mais propensa a essa alteração da osteoartrose. Impressionante. Além da dor, existe deformação também das partes afetadas? Joelhos se deformam, cotovelos, mãos, pulsos?
A gente tem uma formação de entesófitos, que seria o famoso bico de papagaio. Ele aparece mais na coluna, mas a gente visualiza isso no exame de imagem. E nas mãos também, aparecem como se fossem calinhos ósseos, geralmente na ponta dos dedos, nessa última articulação. Eles são dolorosos no início, geralmente nos primeiros 2 anos de doença, que é quando a gente tem inflamação mais ativa, mas depois disso, geralmente não dói. Existe alguma coisa, Daiana, que a pessoa possa fazer para evitar essa doença? Tem algumas coisas que se possa fazer, sim. Por exemplo, o controle do peso, procurar ter o peso sempre no nível ideal, porque a obesidade ela pode provocar a osteoartrose. Manter uma atividade física regular com fortalecimento muscular para evitar sobrecarga nas articulações. Evitar etilismo, evitar tabagismo. Então, são medidas preventivas, mas é uma prevenção mais secundária, né? A gente não tem uma prevenção primária exata para evitar, uma vez que a gente também não tem uma causa definida da osteoartrose. Essa questão da osteoartrose, ela tem alguma relação familiar? Ou seja, se a mãe ou o pai teve, a avó, o risco para os que virão depois, filhos, netos, existe isso ou não? Existe, é um risco maior. Quer dizer, é uma doença com caracteres familiares, assim Sim. como câncer de mama, hoje alguns tipos de câncer de mama, próstata, a gente cansa de saber e avisar os homens. Se seu pai teve, você tem um risco absurdamente grande. Câncer de mama, se a mãe, uma irmã teve, também o cuidado. Então, também existe isso com a osteoartrose. Tem também, como a maior parte das doenças reumatológicas, tem esse componente genético, né, de hereditariedade. De hereditariedade, é impressionante, né? Agora, os sintomas, você já nos falou, o principal sintoma é o que? A dor? O principal sintoma é a dor e o inchaço da articulação. Também Toda pode ficar articulação inchado. incha. Toda articulação com mãos. artrose. A gente não vai ter a artrose em todas as articulações de uma vez só. Ela vai aos pouquinhos. Vai aos pouquinhos. Pode ficar a osteoartrose só na mão, ou pode ela ter na mão e ter no joelho, ou pode ter só no joelho. Vai depender de cada pessoa como essa artrose vai se manifestar. A medicação que vocês usam, Daiana, é parecida com a medicação que nós usamos para aquelas mãos deformadas? É uma medicação diferente. Infelizmente, para a osteoartrose, nós não temos um tratamento mais específico, que a gente tenha 100% de melhora do paciente. Para a osteoartrose ainda falta um pouco de pesquisa científica para a gente encontrar uma medicação melhor. O que nós temos são medicações sintomáticas, então medicações para dor, e algumas medicações que agem na cartilagem, como a glucosamina com condroitina, por exemplo. Essa medicação, eu já vi alguns colegas seus, ou seja, já recebi pacientes no meu consultório levando receitas de manipulação, por exemplo, que já estavam vencidas. Então a pessoa me pede, doutor, o senhor pode fazer uma receita nova? O meu médico está de férias, viajou, não tive como falar com ele, eu copio e realmente condroitina, né? Isso. E ajuda muito isso, a pessoa? Ajuda. É o que a gente tem para oferecer. Tem novos trabalhos mostrando colágeno, mas a gente ainda não tem trabalhos científicos comprovando realmente a eficácia. E além dessas medicações, a gente tem a medicação principal que é para aliviar a dor. O objetivo do reumatologista é tirar a dor do paciente. Então, a gente vai usar analgésico comum, desde o paracetamol e a dipirona, até um analgésico mais forte, um opiáceo derivado de morfina, como um tramadol, como uma codeína. E isso, ao longo do tempo, também cria um outro problema, que a pessoa acaba ficando dependente dessa medicação, né? Embora não faça grande mal, mas é mais uma coisa química que a pessoa tem que ingerir, né? Mas a gente tem que sempre pesar o risco-benefício, né? É melhor que a pessoa fique dependente dessa medicação do que ela fique com dor a vida inteira e não consiga ter a sua atividade do dia a dia, que tem o seu fator emocional muito modificado até chegar a uma depressão. E como essas doenças têm caráter autoimune, se a pessoa deprime, a imunidade vai embora também, né? Também. A gente vê muito isso. Pessoas com depressão, vítimas de herpes, de infecções oportunistas por fungos. A gente vê muito isso em consultório, né? Eu às vezes sou procurado por mulheres que estão fazendo tratamento com algum colega psicoterapeuta, psiquiatra, enfim, neurologista, e estão saindo de uma depressão, mas elas vêm acompanhadas de múltiplas infecções
que pegam o indivíduo nessa fase de imunodepressão. Nós temos doenças como o lúpus, por exemplo, ou a fibromialgia, que estão extremamente ligados a esse lado emocional. Um estresse, uma depressão vai piorar, vai fazer uma crise de dor, que a gente vai ter que usar outras medicações para conseguir controlar. Eu acho que a medicina nossa ainda não conseguiu equacionar essa questão da somatização do psíquico e do físico, né? Porque é impressionante como uma coisa afeta a outra. Um indivíduo com uma doença deformante dessa, o seu psiquismo vai ficar afetado. Sua autoestima, o seu sono, a sua vida, né? Enfim. E acaba virando um ciclo vicioso, né? Porque a pessoa fica mais deprimida e ela ficando mais deprimida sente mais dor, e com mais dor fica mais deprimida. Então, a gente tem que tratar todos os pontos, né? Não é um fácil, tratamento multidisciplinar. É desafiador esse problema. É desafiador. Agora, em relação ao tratamento, uma pessoa chega no seu consultório, no consultório de um colega nosso, com osteoartrose, já a doença, ela já está ali situada. Não é nem o início, está no meio do caminho. O que você hoje faz, o que os seus colegas fazem de normal, de comum? O tratamento principal da osteoartrose, justamente por não ter uma medicação específica com melhora que a gente gostaria, é o tratamento não farmacológico. Então, o que a gente precisa é manter o paciente no peso ideal. Esse paciente precisa estar praticando atividade física, com fortalecimento muscular, com alongamento, para evitar sobrecarga na articulação. Esse paciente precisa entender a doença dele. E nos momentos de crise de dor, a gente vai também usar uma fisioterapia associada e as medicações para dor. E isso é o que se tem hoje em qualquer lugar do mundo. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui no Brasil, aqui em Friburgo, é o que um colega seu estaria fazendo na Europa. Com certeza. Não tem, assim, muito mais que isso, né? Hoje, o reumatologista, a gente segue muito tanto o Congresso Europeu quanto o norte-americano. Então, a gente faz a mesma coisa no mundo inteiro. Nós temos fotos dessa doença que não mostramos, né? Você tem fotos? Nós temos fotos. Quadro, você pode colocar lá? Mostrando os principais locais de acometimento, então, da artrose, né? Que é a coluna, o quadril, as mãos e os joelhos. E também pode acometer outras articulações, como o pé. Tem outra foto ou é só? Tem ali. Essa foto mostrando como é que fica a articulação, né? Então, ali do lado, mostrando a articulação normal, e no outro, toda a destruição que apresenta em processo inflamatório. Há tempos atrás, Dayana, alguns anos atrás, quando você não tinha para oferecer essa medicação de hoje, que provavelmente deve ser muito mais eficaz, né? O que se usava para tratar essas pessoas? Se usava muito anti-inflamatório, algumas vezes corticoide. Ainda se tem o uso do anti-inflamatório, mas a gente sabe que o anti-inflamatório usado por longo prazo ele tem muito efeito colateral. Então, a gente usa ele como uma forma analgésica, e o corticoide também tem o seu papel no momento de crise, assim como na artrite reumatoide, a gente usa também no momento de crise, também na artrose, em doses baixas, a gente pode usar, mas sempre com cuidado do efeito colateral. Então, há um tempo atrás, se usava muito anti-inflamatório, basicamente. Tentou-se usar algumas outras medicações que não deram certo também. O que se usou que você acha que não funcionou, que funciona mal? Se usou capsaicina tópica, para passar na articulação. Ela não penetra, né? Não penetra, é absorvida. Não é absorvida. Quer dizer, até hoje, a gente conhece muitas pessoas, principalmente mais idosas, que têm esse hábito, né, de mandar fazer álcool canforado, aquelas medicações. Então, passar essas pomadas, né, fazer banhos, mas isso não funciona, porque não entra onde está o problema, né? Tem algumas medicações fitoterápicas também que se usava há um tempo atrás, que são ervas conhecidas popularmente como a garra do diabo, né? Garra do diabo. Mas que hoje ainda se fazem essas medicações, mas a gente não tem comprovação científica de melhora. Do efeito, né? Eu já ouvi muita gente falar que fazia isso. Eu peguei isso de um avô, de uma avó, de uma tia e trouxe para mim a erva, a gente fez, mas realmente você não tem como comprovar, né? Quer dizer, então fica uma situação muito difícil. A quantidade também nessa questão da osteoartrose, ela tem preferência por sexo? As mulheres continuam mais afetadas? As mulheres continuam mais afetadas. E idade?
é idade mais avançada ou pode afetar jovens também? A osteoartrose é caracterizada por ser numa idade mais avançada, mas ela também pode afetar jovens, dependendo se for um jovem obeso, se for um jovem que tenha feito uma fratura, um trauma numa articulação, então aquela articulação ela fica com um resquício, né, de deterioração, e isso pode ocasionar uma osteoartrose. Existe a possibilidade de uma pessoa ter duas doenças autoimunes diferentes, por exemplo, uma doença reumática e um lúpus. O lúpus você considera uma doença reumática também? O lúpus é uma doença reumática autoimune. Nós temos algumas doenças reumáticas que não são autoimunes, por exemplo, a osteoartrose e a osteoporose, e elas podem estar relacionadas a doenças autoimunes. Inclusive, ter uma doença autoimune é um fator de risco para se ter uma osteoartrose, por exemplo. Pessoas com artrite reumatoide têm mais osteoartrose do que pessoas sem essa doença, porque já tem ali o dano na articulação. Interessante, quer dizer que o indivíduo pode até ter duas doenças concomitantes, ele pode sofrer esse ataque. Pode. Que situação terrível. Meus amigos, estamos aqui conversando com a doutora Daiana Furtado sobre doenças reumáticas. Vocês viram fotos impressionantes, estão ouvindo informações sempre atuais, né? A doutora está dando a você hoje as informações do que há de mais moderno aqui no Rio, em São Paulo, na Europa, nos Estados Unidos, porque eles seguem protocolos de tratamento que hoje são mundiais, né? Nós vamos encerrar aqui o segundo bloco e depois do intervalo a gente volta. Meus amigos, estamos aí de volta para o terceiro e último bloco do Muito Mais Saúde de hoje, com a doutora Daiana Furtado, que é especialista nessas doenças reumáticas. Nós vamos abordar aqui, nesse último bloco, uma doença que afeta tanto homens quanto mulheres, mas, conforme a doutora Daiana falou, tem uma predileção pela mulher, né? As mulheres são premiadas nesse sentido e a gente não sabe por que vocês são tão castigadas mais do que os homens, né? A proporção de mulheres sofrendo da doença da osteoporose é maior do que a de homens. Ô Daiana, o que é que você entende, como é que você define para as pessoas numa linguagem assim, mais simples possível, né, para que todos possam aprender com você, o que é a osteoporose? A osteoporose é uma doença que é caracterizada pelo processo de perda da massa óssea e pela destruição da arquitetura do osso. Então, é como se fosse o enfraquecimento do osso. O osso, aos poucos, ele vai perdendo a sua dureza, a sua resistência, né? Exatamente. E aí se torna frágil. Se torna frágil. Então, o próprio nome osteoporose, né, de poros, vai como se ele estivesse abrindo alguns poros, alguns buracos, assim, pela perda da massa óssea. E isso vai causar uma fragilidade do osso, como a gente está evidenciando aqui na foto. Aquela do cantinho ali é a foto da osteoporose. O que está à direita do vídeo é o osso com doença. Isso, e o que está à esquerda é o osso normal. Exatamente. Você vê que ele é muito mais recheado, ele é muito mais consistente, né? Impressionante. E aí, com isso, a gente tem uma fragilidade do osso, levando ao risco de fratura, que é o desfecho pior da osteoporose, é o que a gente quer evitar na osteoporose. E é um grande problema do idoso, o homem menos um pouco, a mulher muito mais, né? A quantidade de pessoas, de mulheres com osteoporose, que sofrem fraturas, eu não tenho números para falar com você, mas os eventos são trágicos, né? É um número grande de mulheres que sofrem fraturas do quadril, do fêmur, e que depois passam a ficar acamadas por isso, chegam ao óbito, né? Com certeza, principalmente no paciente idoso, que é o paciente que tem mais risco de ter essa doença. Então, por isso a importância de as pessoas terem um acompanhamento. Não é uma doença que é só do reumatologista, essa doença, né, o doutor Norberto trata, é do ginecologista, é do ortopedista, então do próprio clínico geral. Então é uma doença que não é difícil de se fazer o diagnóstico. Então a importância é essa de as pessoas procurarem pelo seu médico e fazerem o exame quando tiver indicação. O exame que mais rapidamente detecta a doença, qual é?
é a densitometria mineral óssea. Então, é um exame de imagem, é um exame que usa raio-x em quantidade pequena, em nível baixo, e ele consegue detectar essa perda de massa óssea. Então, é um exame que é indicado para a gente fazer em mulheres pós-menopausa a partir dos 60 anos e em homens a partir dos 70. Isso é uma indicação generalizada, mas tem algumas pessoas que precisam fazer antes, pessoas com fatores de risco para osteoporose. De família também, né? Então assim, os fatores de risco, principalmente genética, 80% dos fatores para osteoporose são genéticos e 30% ambientais. Né? O que seriam esses fatores ambientais? O tabagismo, o uso de algumas medicações, como, por exemplo, quimioterápicos, anticonvulsivantes, corticoides por muito tempo, e algumas doenças também que podem causar osteoporose. Por exemplo, outros reumatismos ou doença da tireoide, ou pacientes com diabetes. O uso de medicamentos para tratar doenças da tireoide, esses hormônios, eles podem diminuir a absorção de cálcio no osso ou podem aumentar a perda de cálcio? Podem. O uso desses produtos, que são muitos produtos que se usam para tratar de doenças, para hipotireoidismo, para hiper, né? Então, eu uma vez estava conversando com um colega que é endócrino e ele disse que às vezes fica preocupado, né? Porque as pessoas usam isso e não procuram fazer um controle depois do seu osso. São mulheres que usam isso desde os 20, 30 anos, por qual doença seja. Então, depois de 20, 30 anos tomando aquilo, certamente deve ter aumentado a perda de cálcio. Né? E é uma das causas da osteoporose, né? A ingesta inadequada do cálcio e da vitamina D. É por isso que a pessoa idosa, ela tem osteoporose, né? Porque a gente precisa do cálcio e da vitamina D para a formação do osso, né? Para a manutenção dele. Agora, essa questão da pessoa idosa, se fala até assim, uma espécie de um trocadilho. Alguns ortopedistas dizem, a gente não sabe se a pessoa caiu porque o osso quebrou quando ela estava em pé e aí ela cai, ou se ela caiu e depois que caiu é que o osso quebrou. Isso existe até hoje. Isso é uma verdade. É uma verdade. Porque o osso está tão frágil que a pessoa caminhando, ela não precisa cair, ela não precisa ter nenhum trauma. Maior. É só um esforço maior. Ela caminhando, ela pode fazer uma fratura. Assim como tem muita fratura de vértebra, né? Fratura na coluna, a pessoa nem sabe que fraturou, que quebrou, a gente vê só depois pelo exame de imagem. Mas ela sente dor, né? Sente dor. Por exemplo, aquelas pessoas que a gente vê, aquelas pessoas idosas, pequenininhas, né? Magrinhas. Com aquela corcunda, magrinhas, aquela corcunda, assim, é por causa de fratura, né? Então, a pessoa vai fraturando as vértebras e vai encurvando a coluna e vai... O peso da gravidade, né? E vai diminuindo. Aqui, nessa foto, tem lá. A gente tem, para ilustrar. A cabeça vai puxando o corpo para frente, né? A pessoa vai até diminuindo o tamanho, né? Vai diminuindo. Realmente, ela vai encolhendo, a altura vai diminuindo, né? Uma vez um colega me contou, um colega ortopedista que recebeu um caso assim que ele ficou impressionado. Uma senhora que estava já idosa, que sofria de osteoporose, eu não sei se tratava isso, ele não chegou a me falar. Eles foram a um mercado, e o funcionário do mercado ajudou, encheu aquele carrinho, né? Ajudou, levou-a do lado do carro. Ele abriu a mala do carro para começar a arrumar. E ela, naquela ânsia de ajudá-lo, pegou assim com muita força uma das sacolas que tinha ali um peso maior, não sei se 10 quilos, ele era uma sacola com muito peso. Ela deu aquela arrancada com a mão e fraturou um osso do antebraço. E começou a gritar de dor, pararam com tudo, e o que foi aqui? O marido, o rapaz do mercado ajudou, encheram o carro com as coisas, ele foi embora para o hospital. Lá ela chegando com uma dor, e contou o que houve, e fizeram um raio-x e havia uma fratura. Você vê que coisa, né? Quando que essa criatura ia esperar que pegando as compras e botando no carro, ia fraturar um osso? Quer dizer, acontece, né? Não foi uma queda, não foi uma pancada, mas foi um esforço. Então, aquele osso já devia estar num nível de fragilidade extremo, né, Daiana? Com certeza. Mas nós temos mais alguma coisinha para perguntar a você. Tem alguma outra foto sobrou da osteoporose? Não. Né? Agora, a osteoporose, você já falou que o diagnóstico é por um raio-x, é muito fácil. E o tratamento da pessoa que já tem osteoporose, como é que você faria hoje? O tratamento da pessoa com osteoporose
como nas outras doenças que nós conversamos, também ele consiste no tratamento não farmacológico e no tratamento farmacológico. O tratamento não farmacológico seria a pessoa evitar esses fatores de risco, né? Então, ter uma vida saudável, com exercício físico regular, de fortalecimento muscular, que também acaba protegendo o osso. Essa pessoa ter consultas regulares com o seu médico e, quando tiver indicação, fazer a densitometria óssea, que é o exame. Ter uma ingesta boa de cálcio e vitamina D. E o tratamento farmacológico, né, que consiste em medicações que vão agir no osso. Então, a gente tem a classe de bisfosfonatos, que é o alendronato, o risedronato, o ibandronato, medicações comuns, medicações de primeira linha, e a gente tem outras medicações quando essas não funcionam ou tem alguma contraindicação. Nós temos uma medicação nova, que é o denosumab, que é uma medicação injetável, se faz a cada 6 meses, na falha desses primeiros ou na intolerância. Nós temos também outras medicações como o ácido zolendrônico, que são usados para pessoas que já tiveram fratura, então são medicações mais fortes, mas também de um custo maior. Então, por isso a importância de ter o médico especialista, seja o reumatologista, o ginecologista, o ortopedista, para ver o tratamento correto para aquela pessoa. E porque procurar, o tratamento é individualizado. Né? E procurar também, como a nossa população, uma população que a sua maioria tem uma renda baixa, e ele tem que dividir, ou ele come ou ele compra o remédio, né? Esse conselho seu é muito interessante, buscar os medicamentos que têm um bom efeito e o menor custo, né? Com certeza. Meus amigos, nós estamos terminando então o programa dessa semana Muito Mais Saúde, onde recebemos aqui a doutora Dayana Furtado, médica com formação em doenças reumáticas, e eu vou pedir que a Dayana se despeça de vocês. Agradeço muito a sua presença. Com certeza você passou informações muito úteis que vão ajudar as pessoas a refletirem e buscarem tratamento, né? Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigada, Norberto. Obrigada a todos que estão aqui nos assistindo. E o nosso objetivo é esse, trazer informação à população. Porque uma vez que seja informada, a população vai procurar o seu tratamento, vai procurar se tem alguma doença, e é isso que a gente quer, que as pessoas melhorem, né? A nossa finalidade, o programa tem uma das finalidades, é essa, é lançar informação, semear informação médica, informação sobre saúde em todas as suas áreas, porque as pessoas pegam essa informação e vão usar em benefício de seu próprio indivíduo, seu organismo, e dos seus parentes, seus filhos, seus familiares. Meus amigos, agradeço mais uma vez a atenção de vocês, desejo uma semana com saúde e paz e até a próxima terça-feira. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center, tratamentos odontológicos, implantando sorrisos.